Muito bem, o programa Pense Nisso de hoje com mais uma entrevista interessante, um assunto que com certeza você vai gostar. Aqui no nosso programa já conversamos com tantas mulheres importantes da cidade, da região, com assuntos diferentes, na verdade? Você se lembra, né? Já falamos aqui de segurança, falamos de saúde, falamos de esportes com mulheres. E hoje nós temos uma convidada aqui no nosso programa. E é um assunto muito especial, um assunto muito interessante. Eu gostaria que você acompanhasse e tirasse como exemplo essa história de vida da nossa entrevistada de hoje. Ela é psicóloga, ela é escritora, ela é Cris Linares, a quem nós agradecemos a participação no nosso Pense Nisso. Tudo bem, Cris? Tudo bom, obrigada por me ter aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos bater um papo aqui nesse nosso Pense Nisso, conhecer um pouco da sua história. Primeiramente, você é natural de onde? São Bernardo do Campo. ABC Paulista. ABC Paulista, é. Bom, eu disse que você é uma escritora, né? Você é uma psicóloga. A sua infância foi vivida lá no ABC? Sim, eu nasci em São Paulo e minha família mudou para o ABC quando era bem pequenininha. Foi criada lá. E a escritora, ela aconteceu na sua vida quando? Com 12 anos de idade, eu até coloco isso no livro, eu decidi que eu queria ser escritora, que eu ia ser. Eu fiz um livrinho pequenininho, dei para minha amiga de infância e desenhei a minha foto, falei assim, guarda esse livro que um dia eu vou ser uma escritora de verdade, eu escrevi para ela. E aí com 22 anos eu lancei meu primeiro livro, que eu falo que ele chegou no Best Friends List, porque só meus amigos compraram, ninguém comprou. Aí com 23 anos de idade, eu escrevi uma peça baseada em autoestima feminina, chamada Divas no Divã. Bom, mas vamos voltar lá na infância. Vamos lá. Vamos lá na infância. Tá. O seu primeiro livro tratava sobre o quê? Era sobre identidade, o poder da identidade. Eu dava aula de filosofia numa escola e estava no meio da faculdade de psicologia. Isso com 12 anos? Não. Eu quero saber daquele livro dos 12 anos. Daquele primeiro livro. É, o primeiro livro. Era a história da nossa amizade. Aí eu coloquei, eu desenhava, eu e minha amiguinha, a gente se conheceu na dança, e era a minha história da nossa amizade, que eu conheci ela na balé. Nossa, nunca ninguém fez essa pergunta. Como é que foi a sua infância lá em São Bernardo? Muito boa. Nossa, eu sou de uma família de 4 irmãos homens, uma mulher, nós somos em 6. E eu vivia na rua brincando, era uma rua cheia de criança, uns 30. Chegava de sexta-feira, eu não via a hora de chegar em casa pra gente brincar de pega-pega, esconde-esconde, polícia ladrão. E eu tenho 2 filhos pequenos e eu vejo a maneira, né? Minha filha tem 14, meu filho tem 3. Como mudou. Nossa, que saudade daquela época. E correndo lá pelas ruas de São Bernardo do Campo, qual era o seu sonho de menina? Ser escritora. Sempre. E a psicologia entrou na sua vida como? Entrou de uma forma até meio triste, assim. Uma pessoa muito querida da minha família, ela estava numa relação abusiva com um homem, né, casado. E ela era a minha ídola, eu queria crescer e ser como ela. E aí eu lembro que um dia eu abri a porta da casa dela e ela estava no chão, eles tiveram uma briga e ele tinha até apontado a arma na cabeça dela, ele tinha saído e ela estava chorando, chorando, chorando. E eu não entendia como é que uma mulher tão bonita, tão cheia de vida, de poder, no chão, jogada e continuando numa relação como essa. E eu não queria que ela se transformasse numa mulher poderosa, empoderada, eu queria que ela lembrasse quem ela era. Porque ela era isso, ela perdeu, ela se esqueceu. E aí, não me pergunte por quê, eu comecei a ficar obcecada com, 16 anos, comecei a ler muito livro de psicologia, muito de por que uma mulher entra numa relação abusiva. E aí comecei essa vontade de, acho que talvez o meu ego querendo encontrar alguma resposta para libertar essa pessoa da minha família. Eu acabei falando, não, eu quero ajudar outras mulheres que eu acho que antes de qualquer abuso acontecer no mundo, ele acontece na mente nossa, né? E formado em psicologia, você acha que fez a escolha certa? Muito. Amo, 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 amo. Eu estudo mulher há 20 anos. Amo. Bom, então agora vamos lá. Da psicóloga para a escritora. Né? Houve o seu estudo todo com psicologia e a escritora caminhou junto desde os 12 anos? Sim, aí eu estava na faculdade de psicologia, escrevi esse primeiro livro que não vendeu quase nada. Aí qual é o nome do livro? Era Ser.
Tratava sobre? Sobre identidade. 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 Sempre de mulheres, né? Esse livro, na verdade, era para homem e mulher. Mas, assim, adolescente, que eu trabalhava muito com adolescente. E aí, eu fui fazer um curso em Harvard de terapia cognitiva. Bom, mas é interessante saber desse livro que você disse que não vendeu, que falava sobre identidade, né? Como é que uma jovem de 16 anos... Esse livro eu escrevi com 21, 22. Tá, com 21, 22 anos, jovem ainda, entrou numa literatura tão difícil como essa de escrever em livro a identidade. Como é que é isso? Ele é terapeuta ou entrevistador? Vamos inverter o papel aqui. Não, eu sempre fui fascinada, porque assim, na psicologia as pessoas falam muito em mudar os pensamentos, em mudar as emoções, mas por trás de tudo, até a epigenética, o Bruce Lipton, que é um grande cientista, no livro dele, A Crença da Biologia, ele explica isso. Por trás de tudo tem a identidade. Então, eu posso falar o que eu for. Eu falo muito isso no meu livro, né? O poder da identidade. Porque eu posso falar, você é poderoso, você é poderosa, você pode tudo. Mas se você não souber quem você é, a sua identidade, você tá vulnerável para o mundo, né? Então, eu sempre fui fascinada, voltando àquela história dessa mulher que influenciou muito a minha vida, da minha família. Eu queria que ela lembrasse de quem ela era. Aí eu comecei a ficar obcecada com teorias da identidade, como é que a pessoa perde isso. E quanto tempo levou para você escrever esse livro? Esse livro foi rápido, eu escrevi em uns 6 meses. Eu escrevi esse livro, foi bem rápido. Esse que está na sua mão hoje demorou 9 anos. Você sentiu a dificuldade da comercialização desse livro como? Eu não sei. Experiência? Era uma editora pequena, e eu conto essa passagem no livro Doidas no Divã. Eu pedi pro dono de uma livraria perto da minha faculdade colocar o livro à exposição. Eu falei, olha, vai ser um sucesso, era seu Antônio. Eu falei, seu Antônio, põe aí na frente, me ajuda. Ele, não, pode deixar. E eu fiquei com dó do seu Antônio. Então eu dava dinheiro para minhas amigas irem lá e comprar o livro, para ele ficar feliz. E ele virava, ele me via passando, ele fazia assim, tá um sucesso. Então eu falo que eu fui um best-seller aos olhos do seu Antônio, mas eu fui fracasso. O livro foi fracasso em tudo quanto é lugar. E essa amiga que foi abusada, chegou a ler esse livro? Ela leu. Leu. E qual a avaliação que ela fez? Eu não lembro, assim, na época. Ela citou frases, coisas, mas eu não... Ela continuou por muitos anos naquela relação abusiva. Bom, mesmo esse livro não sendo o sucesso que você esperava, você disse, eu vou continuar sendo uma escritora e outros livros virão, né? Na verdade, isso é uma outra parte que está no livro que é muito importante, que acho que acontece na vida não só de mulher, de homem, quando a gente tem uma decepção, né, um fracasso. Acho que a gente está vivendo uma fase no Brasil agora, no mundo, né, de tantas incertezas, planejamentos, contratos, projetos que foram cancelados, né, que fracassaram muitos até, que às vezes tem coisa que está fora das nossas mãos, né. E aí eu lembro que eu falei assim, eu nunca mais vou ser escritora, ninguém lê meu livro, eu não sou boa. E aí eu estava fazendo uma terapia, essa terapeuta virou para mim e falou assim, Cristiane, o que você sente quando você escreve? Eu falei, nossa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sinto uma paz, um prazer. Ela falou assim, então você escreve só para vender livro? Não, eu amo escrever. Ela fez assim, então faz uma promessa para você mesmo. Você não vai deixar ninguém tirar esse prazer que você tem de escrever, nem você mesmo. E aí eu lembro que naquele momento eu percebi, ou eu escrevo ou eu me escravizo. E eu acho que tem coisas na vida que é assim, você tem que fazer, porque senão você está escravizando sua criatividade, seu talento, que é tão fundamental para a sua saúde mental. E aí eu continuei escrevendo, mesmo não publicando nada, mostrava para alguém, e aí foi quando eu fui fazer um curso em Harvard de terapia cognitiva, e o professor fala, né, reinventa a sua carreira. Tinha muitos psicólogos no curso, né, não pensa que você tem que... E uma coisa que eu carregava, que era tipo um segredo que eu sabia, eu era comediante, adolescente. Eu fiz parte de um grupo que a Rosi Campos colocou há muito tempo atrás.
E eu realmente, assim, amava a comédia, mas eu parei para fazer faculdade de psicologia. E aí eu estava solteira, com dificuldade de encontrar, sabe, um relacionamento sério, e queria muito encontrar alguém. E aí eu comecei a escrever minhas angústias num guardanapo de papel. Um comediante escrevendo as angústias. As angústias, claro. Por trás de toda comédia tem que ter o drama. E aí eu comecei a escrever, olhando, estava na faculdade na frente, tinha um café lá em Boston, assim, na frente da faculdade. Eu comecei a escrever, falei, não sei o que eu vou fazer com isso. Comecei a escrever no papel amassado de guardanapo e guardei na bolsa. E aí, mal eu sabia, né, que aquele papel se tornou o texto da comédia Divas no Divã, que anos depois foi um grande sucesso no Brasil inteiro. Bom, por isso, assim, ó, eu falo no livro, eu já falo aqui, nunca subestime nenhuma ideia escrita num papel amassado. Você nunca sabe. Bom, o nosso bate-papo de hoje está sendo com Cris Linares, ela que é uma psicóloga, é uma escritora, uma comediante, uma mulher de sucesso, né? Daqui a pouco nós vamos falar dos Estados Unidos, ela já antecipou aí, mas nós íamos chegar lá. Nós vamos chegar nos Estados Unidos e saber quem é a Cris Linares nos Estados Unidos. Mas essa mulher teve depressão, você acredita? No segundo bloco ela vai falar sobre isso aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, no nosso Pense Nisso. TIC TV, a sua TV regional, falando para mais de 500 mil assinantes da NET, claro, em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, para o Brasil, pelo mundo, pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre e aquela promessa que nós temos de trazer aqui diariamente no nosso programa personalidades interessantes, assuntos importantes, e hoje não está sendo diferente. Hoje nós estamos conversando com a Cris Linares, uma autora, uma psicóloga, que tem muito para nos contar ainda. No primeiro bloco, ela falou do seu início, da intenção de ser ali uma escritora, conseguiu ser, com 12 anos de idade escreveu seu livro, né? Uma psicóloga de sucesso, e uma mulher cheia de vida, de otimismo. Mas eu tenho aqui um texto onde diz: a escritora Cris Linares revela como superou depressão, medo de falar em público e excesso de peso. Acredita? É isso mesmo, Cris? É isso mesmo, é isso mesmo. Aonde veio esse peso, aonde veio esse medo de falar em público e de onde surgiu essa depressão? Nos conte. Então, como eu comentei, eu escrevi essa peça chamada Divas no Divã, no Brasil, e foi um sucesso inesperado, assim, era uma peça que ficou 5 anos em cartaz, era filas de espera, e a editora, na época, uma das editoras do Brasil, me convidou para escrever o livro, aí o livro foi best-seller, e eu era muito nova, né? Eu estava com 27 anos, e aí, com 28, eu estava numa fase que eu queria, assim, casar. Esse livro trata do quê? Era uma história, era um romance de uma jornalista que estava sozinha e ela ia numa sessão de terapia. Então eram as angústias da mulher solteira e de uma forma inesperada tocou o coração de muitas mulheres e muitos homens que iam assistir e traziam os seus maridos. Então mesmo usando o universo feminino de uma mulher solteira, eu falava de temas universais, né? Que era angústia, mostrar ser uma coisa e não é, enfim, perfeccionismo. Então, o pessoal amou. E aí essa mulher existia? Era eu, né? Com certeza, mas eu inventava que não era. Mas eu baseei muito na minha história de vida. Mas era uma ficção, o filme, o livro Divas no Divã. E aí, quando eu fiz... é uma história doida, mas eu... Naquela época eu não sei se eu acreditava em Deus, eu era meio ateia, meio... Será que existe mesmo? Será que é a invenção da minha avó? Né? E aí um dia eu cheguei da peça, estava mexendo bem sozinha, aquela coisa que apaga os holofotes, você volta para tua casa, eu estava sozinha, a maioria das minhas amigas casando. E aí eu fiz uma loucura, que isso eu conto no livro hoje, Doidas no Divã. Eu me ajoelhei e falei: Deus, se você existe, me fala onde está o grande amor da minha vida, onde? E aí eu tive um sonho, naquela noite que eu rezei, onde era como se fosse uma pessoa andando do meu lado que falava assim: o seu grande amor está em Los Angeles, você tem que ir para Los Angeles. Você que está ouvindo aí, está nos assistindo, você mulher, no desafio Deus não... Essa matéria, a Marie Claire fez 4 páginas dessa matéria, anos depois, né?
E aí eu liguei para uma amiga minha de infância, que morava em Los Angeles, e falei para ela, olha, eu tive esse sonho e tal. Ela falou, olha, eu sou uma mulher solteira em Los Angeles, isso não é um sonho, é um pesadelo. Não tem homem bom aqui, larga de ser boba. Mas aí eu precisava de um tempo do sucesso que estava vivendo no Brasil, eu precisava me reencontrar. Eu falei, quer saber, me inscrevi num curso na UCLA de estudo da mulher, para o pessoal não achar que eu era desesperada, eu dava desculpa que eu estava estudando. E aí, fechei esse curso. E nesse período, o livro já estava... Já estava estourando no Brasil. Era o livro mais vendido de mulher. Mas mesmo assim, você se sentia depressiva? Não, ainda não. Estou sem depressão nenhuma. Você queria arrumar alguém, arrumar o seu companheiro e pediu a Deus e foi embora. E aí, vamos embora. Aí, estava lá em Los Angeles, encontrei uma mulher numa festa que veio para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu sou uma doida. Eu falei, I'm crazy. Sou uma crazy. Contei para ela do sonho. Ela falou, não, você não é doida, não. Eu conheço seu grande amor, ele é meu amigo. Eu vou te apresentar, ele está procurando uma mulher como você. Verdade, mulherada. Aí ela pegou o telefone, ele não atendeu, ela falou, deixa um recado para ele. Eu nem lembro porque eu peguei o telefone e falei, meu nome é Cris, eu sou brasileira, eu acho que eu vou ser sua esposa, você tem que vir me visitar. Assim? Assim, rindo, nem imaginei. Aí uma semana depois ele veio me visitar, que eu dei meu telefone para essa senhora, a gente se conheceu. 6 meses depois nós casamos, estamos juntos até hoje há 15 anos, temos 2 filhos, um de 3, uma de 14, e aí eu mudei a minha vida, eu saí do Brasil, larguei a minha carreira, fui para Fargo, Norte Dakota, no meio dos Estados Unidos, uma das cidades mais frias do mundo, faz temperaturas de 30 abaixo de 0,40, tem dias que você não pode sair na rua, porque se você for, por exemplo, quem tem lente de contato, congela o olho. É surreal mesmo para nós brasileiros. Chego lá, todos os meus títulos, né, que o meu ego adorava foram embora. Você não é best-seller, você não é psicóloga, você não é famosa, você não é... Você, né, é uma latina, é uma mulher de cor, eu não te conheço direito, então eu senti uma dificuldade de me conectar com os americanos. Eu não mudei para Flórida ou para Nova York, eu mudei para um lugar basicamente de americanos brancos. Bem discriminada mesmo. Bem discriminada, foi muito difícil. E foi muito difícil eu perceber isso no início. E no livro eu falo isso, né? Eu uso a minha história como uma metáfora para qualquer mulher. Você não precisa mudar para um outro país para sentir que você não é aceita, que você não é... Então foi um momento muito difícil. E quando você foi para Fargo, já tinha um filho? Aí eu engravidei da minha filha. E aí eu tive a minha filha lá e o meu pai, assim que ela nasceu, deu 6 meses, ele faleceu. Eu era muito apegada ao meu pai, ele era o meu herói. A minha filha parou de respirar assim que nasceu, ficou na UTI, eu não sabia se ela ia sobreviver. Engordei 35 quilos, totalmente esqueci de mim. Eu tinha vergonha de falar inglês numa mesa de jantar. Eu era tão perfeccionista, no livro Doidas de Voo eu falo dos 3 pensamentos prisioneiros que sabotam a vida de muitas mulheres, trabalhando com 20 anos com mulheres no Brasil, Estados Unidos, Europa, e a minha vida, né? Que esses 3 pensamentos são perfeccionismo, preocupação e procrastinação. Você estava isolado do mundo lá nos Estados Unidos, sim, em Fargo. praticamente. E aqui o livro estava estourando. O Divas no Divã, não esse. Esse eu lancei agora, essa semana. Tá. Doidas no Divã. Esse eu lancei agora. Tá, o Divas então, no Divã estava estourando. Estava estourando no Brasil e você estava isolada no mundo. Sim. E comecei a parei. A depressão do pós-parto me pegou de um jeito. Eu lembro que eu recebi assim, convite para voltar para o Brasil para receber prêmio, porque eu sempre trabalhei com mulher, e principalmente mulher em situação de violência, né, doméstica, então eu dava muita palestra no Brasil. Eu lembro que eu nem respondi os meus e-mails. Eu sei que eu não sou a única, tem muitas pessoas que estão passando por isso hoje em dia, mais do que na época, né? Aí eu comecei a ter síndrome do pânico. Em carro, eu parei de dirigir em pontes, estradas. Eu me perdi completamente, eu não sabia, eu era fragmento de uma mulher, eu não me reconheci. E como é que foi superar tudo isso? E aí, que é a história que eu estou falando nesse livro, que eu quero que muitas mulheres assim, tenham acesso à informação que eu não tive na época, erros que eu cometi como psicóloga e que muitos psicólogos ainda estão cometendo. Eu não entendia a minha mente, eu não entendia como meu cérebro funcionava. E aí eu lembro que eu fui procurar terapeutas, médicos, para tentar me libertar dessa normalidade, né? Porque aí eu lembro que um terapeuta falou assim para mim, você tá com ansiedade crônica, síndrome do pânico,
depressão, normal. Isso é normal hoje em dia. Quem não toma remédio? Isso é normal. E aí eu conversava com as pessoas, é normal. Aí foi quando um dia que eu dei um grito de liberdade, falei, se isso é normal, eu quero ser doida. Porque a palavra, a definição de doida no dicionário é sair de um padrão habitual. Isso é doideira. Então, não estou falando de uma insanidade realmente. E aí foi quando eu falei, eu quero ser doida. E aí eu e meu marido, a gente estava muito mal, porque quando uma mulher não está bem com ela mesma, vai refletir em tudo que ela faz. Aí nós procuramos terapia de casal. E eu com vergonha, imagina, eu era palestrante desde os meus 21 anos de idade. Uma das minhas últimas palestras no Brasil foram para 10 mil pessoas em Fortaleza. Então, assim, eu tinha vergonha de falar inglês, porque eu era muito perfeccionista comigo mesma. E muitas mulheres, assim, homens também, mas mulheres a gente tem uma característica muito grande. Tem várias pesquisas, por exemplo, quando uma empresa põe uma promoção, a mulher acha que ela tem que estar 100% pronta para o papel. E o homem, com 60%, ele já aplica. Ele já fala, eu vou tentar essa promoção. Então, no livro Doidas no Divã, eu coloco pesquisas também para a gente ver que é uma coisa, a maneira que nós fomos criadas, né? Um perfeccionismo exacerbado pode ocorrer se a gente não toma conta. Então, eu era tão perfeccionista que eu tinha vergonha de falar, estava numa mesa de jantar com americanos e eu ficava quieta, mesmo sabendo inglês. E aí parei de trabalhar com mulher, parei de ser psicóloga, aí a depressão tomou conta. E você não tinha vontade de voltar para o Brasil? Muita. Nossa, eu chorava, eu queria, mas eu estava casada. Aí foi quando eu virei pro meu marido, falei que eu realmente queria me divorciar, que ele falou, vamos tentar terapia de casal. E aí a terapeuta de casal virou para mim e falou, olha, você está sofrendo muito com a morte do teu pai, sua filha quase morreu, você largou tua nação, você está tendo muitos lutos, eu vou te dar antidepressivo. E aí não me pergunte por quê. Esse momento é um dos momentos fortes realmente no livro. Estou contando muito do livro, vou ficar quieta. Mas eu levantei e eu falei para ela, você está querendo dizer que a minha tristeza é doença? Ela parou assim, eu falei, meu pai morreu. Larguei toda a minha carreira, minha vida, estou voltando, começando do nada. De novo. Não consigo fazer uma amizade nesse lugar. Estou querendo me divorciar do meu marido, que a gente está muito mal. Você fala que eu tô doente? Aí eu virei para ela e falei, deixa eu chorar. Deixa eu abraçar minha tristeza. E aí, naquele dia, a gente fez um acordo, né? Que eu estava muito mal. E eu falei para a terapeuta, eu falei, me dá 6 meses. Se eu não sair desse buraco, naturalmente, eu tomo um remédio. E aí eu comecei a pesquisar tudo que existia no mundo sobre depressão, ansiedade, estresse. E muita coisa eu coloquei nesse livro que eu fazia errada como psicóloga. E aí eu me libertei completamente disso. Dei a volta, graças a Deus, por cima. E comecei a dar palestras em academias minúsculas. Anos depois, eu sou uma das únicas brasileiras convidadas a fazer 2 TEDx Talk, que é uma das maiores plataformas do mundo, ganhei prêmios. Mas, para chegar nisso, eu tive que vencer muitas coisas dentro de mim. Principalmente esses 3 pensamentos prisioneiros. E quantas mulheres estão vivendo hoje que você passou, Cris? Muitas. Olha, eu vou te falar uma verdade, Dirceu. Quando eu vim para cá, no Brasil, para lançar esse livro esse mês, a gente escolheu o mês da mulher, né? Nunca imaginava com o coronavírus, o que ia acontecer no mundo. Esse livro está no mercado há 1 semana. Então, assim, eu já estou recebendo no meu Instagram, no Doidas no Divã, que é o que eu uso, que eu estou colocando sempre conteúdo para mulher, né? Para entender a lidar com essa mente. E o que eu recebi, que estou recebendo de mensagens, que eu tô boba, assim, de mulheres falando, cada página sou eu. Nossa, eu ia me separar do meu marido, eu não vou. Eu sentei com ele e... Então, assim, é um livro que eu tenho certeza, eu já tô percebendo, eu senti isso no meu coração, que vai tocar fundo na alma de muitas mulheres. Eu sei que eu não sou a única, mas mais ainda eu sei agora. É o bate-papo de hoje aqui no nosso Pense Nisso, na Think TV, conversando com a Cris Linares. Tenho certeza que você está gostando dessa conversa. Tenho certeza que você está feliz em conhecer essa figura tão simpática dessa escritora, psicóloga, aqui no nosso programa de hoje. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco, porque tem mais Cris aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco do Pense Nisso de hoje, conversando com a Cris Linares, ela que é escritora, Doidas no Divã.
foi uma peça de teatro, é uma peça de teatro muito famosa aqui em São Paulo, no Brasil, muito assistida. E agora ela está lançando esse livro, Doidas no Divã. Tá? Ela vai falar mais sobre esse livro. Está nos contando aí um pouco da sua vida, né? Essa história interessante, uma psicóloga depressiva. Você gostou dessa conversa do segundo bloco, né? E nós finalizamos o segundo bloco falando sobre as mulheres que também passam por esse problema, né? Que orientação que você poderia dar a essas mulheres que estão numa situação que você já passou? Você como psicóloga, você como escritora e você que já viveu esse momento tão difícil na sua vida, né? Sim, eu gostaria de dar uma resposta simples e falar, faz isso, compra as minhas aulas online, mas assim, é muito complexo. Quando uma mulher está passando por depressão, por ansiedade, cada história é uma. Então, ela tem que entender assim, eu tenho uma história única e às vezes são outros tipos de fatores que estão me afetando. O que eu estou propondo no livro também é as mulheres estarem se perguntando e questionando quais são os aspectos sociais hoje que podem estar afetando e fazendo com que aumente o nível de ansiedade, de estresse da mulher. Então, eu tem um capítulo que chama As Mulheres Maravilhas não estão se sentindo maravilhosas. Então, se fala-se muito que um dos motivos desse aumento de estresse, de ansiedade e depressão é realmente o que psicólogos a gente chama de complexo de Mulher Maravilha. E esse complexo é o quê? É você querer ser aquela mulher guerreira, se dar bem no trabalho, mas aí você volta para casa e você trabalha dobrado. Antigamente a mulher era muito estabelecido os papéis, né? Então tem uma parte até no livro que eu coloco que a gente está psicologizando coisas de outras ordens. Então a gente está falando muito é problema seu, é problema psicológico seu, e às vezes o nosso problema não é psicológico, ele é social. A gente tem que rever os ganhos que nós ganhamos, né? Quando fala do movimento feminista, ele foi um movimento para lutar para os nossos direitos sociais, políticos, econômicos. Ele não foi um movimento que lutou por direitos pessoais. Então, tem um livro lançado nos Estados Unidos que eu comento no meu livro, não foi publicado no Brasil, que chama a procura da felicidade no movimento feminista. Então, ela fala assim, a gente não colocou prazer nisso, né? Então, eu vou ganhar isso, eu vou poder trabalhar, eu vou poder... Mas a gente não colocou a busca do prazer nesses nossos direitos. Então, agora é assim, é rever os nossos ganhos e começar a falar, tá bom, dá para eu como mulher, tá, com filhos, dedicar de 8 a 10 horas para uma empresa, sabendo que esse modelo foi um modelo que nós copiamos na década de 40, de homens que podiam fazer isso, porque eles tinham uma mulher, a maioria deles, que chegava em casa e a comida estava pronta. Então agora a gente tem que rever as nossas lutas sociais e colocar o nosso prazer pessoal nessas lutas. Talvez não seja um problema seu, mas a maioria das mulheres sofre muito com essa depressividade toda em razão da menopausa. E tem muitas mulheres já com 35, 40 anos nessa fase de menopausa. Sim. E é um sofrimento prolongado, né? Sim, afeta, né, os hormônios, por isso que assim... Isso mexe com todo o psicológico também, né? Muito, e por isso que eu coloquei assim, toma cuidado para não psicologizar coisas de outras ordens. Então tem muita coisa que não tem a ver com a psicologia, tem a ver com biologia, tem a ver com a sua alimentação. Então assim, já está provado que quase 90% da serotonina ela é produzida no seu estômago. Então eu falo isso no livro. Eu como psicóloga, eu nem perguntava como a pessoa come. Eu já falava como era o seu relacionamento com a sua mãe. Hoje em dia, eu estou num grupo de mulheres, ou até quando eu dou palestras, e a primeira pergunta assim é para ajudar uma pessoa que está sentindo com muita ansiedade e depressão, é assim, como você está cuidando do seu corpo? O que está colocando nesse seu corpo? Porque isso vai afetar, o nosso estômago é considerado o segundo cérebro, né? E tem especialistas que ainda acreditam que é o primeiro. Então, assim, a gente tem que se ver como um todo, não adianta tudo é problema do seu marido, né? Muitos divórcios ocorrem também quando a mulher começa a chegar nos 40, porque começa também
uma mudança hormonal muito grande que a mulher não sabe lidar. Então tem que tomar cuidado, tem que, né, ver as coisas por partes. Tem algumas palavras, algumas ações aqui que são conceitos novos no Brasil, né? Por exemplo, um deles, eu gostaria que você dissesse aí uma avaliação que você faz sobre isso, sobre empoderamento feminino. O que é isso? Eu tenho uma opinião um pouco, talvez, diferenciada de muitas pessoas. Eu acho assim, o empoderamento, ele foi uma palavra, né? O Paulo Freire trouxe para o Brasil, mas ela veio, quem criou essa palavra foi o Julian Rappaport, nos Estados Unidos, um psicólogo, em 1977. E ele criou essa palavra para falar sobre a necessidade de dar poder para as classes mais desprivilegiadas. Então, na hora ele encontrou essa palavra, precisamos empoderar, né? Dar poder. A palavra vem do empowerment, em inglês, que significa dar poder para. Então, eu particularmente acredito que o empoderamento, quando ele é econômico, político, social, ele é importante e necessário, mas o empoderamento pessoal eu acho que é uma ilusão. Porque a mulher não... você vê homem, eles não existe um homem que fala eu preciso ser empoderado, ele já sabe o poder que ele tem. Eu dou até um exemplo que eu coloquei no meu Instagram, Doidas no Divã, que eu fiz um vídeo no primeiro dia do mês da mulher, né, considerado o mês da mulher, que quando um homem quer elogiar um homem, você não vê, eu não sei você, de repente você, mas você fala, ai, você é poderoso, você é um homem maravilhoso, né? E a mulher, parece que a gente sempre precisa, olha a cara dele, de um adjetivo depois da palavra mulher, como se a gente precisasse lembrar do nosso valor, né? O homem, geralmente quando ele quer elogiar um homem, ele fala, você é o cara. E a palavra cara diz tudo. Então, é um convite que eu fiz para mim e para toda mulher, né? Quando for elogiar uma mulher, fala, ei, hashtag você é mulher. Sabe, parar com essa coisa. Então, assim, o empoderamento, a mulher, ela não tem que se empoderar pessoalmente, ela tem que se libertar das mentiras que faz ela acreditar que ela não é forte, que ela já não nasceu assim. Legal, essa é a nossa Cris Linares, conversando conosco hoje, contando um pouco da sua história. Agora vamos voltar aos Estados Unidos. Aquela moça que chegou lá nos Estados Unidos, passou por toda aquela depressividade, que sofreu muito. Há quantos anos você está nos Estados Unidos? 15 anos. Que história é essa de você ser uma das 50 personalidades importantes dos Estados Unidos? Na verdade, esse é um prêmio da revista Glamour americana, tem todo ano, que chama As Mulheres do Ano, né? E eles pedem para as pessoas, eles escolhem o que eles chamam de uma heroína de cada estado americano. E quem vota é o povo do estado. E realmente eu comecei a trabalhar, como eu te falei, minha primeira palestra foi numa academia minúscula. Mas antes de dar essa palestra eu tive que ter coragem de pegar o telefone e marcar uma unha. Então ninguém consegue as coisas assim, acho que hoje em dia acho que é tudo muito rápido. Né? Foi muita luta para eu começar a me expressar em inglês, a vencer os meus medos, os meus 3 pensamentos prisioneiros que eu falo no livro, Doidas no Divã. E aí eu comecei pequena numa academia, as pessoas começaram a me chamar, quando eu vi eu estava sendo convidada para dar grandes eventos, falar sobre uma dança-terapia que eu desenvolvi para mulher, chamada Diva Dance, que eu falo também no livro sobre usar o poder do corpo para transformar a mente. E foi o início, aí depois comecei a falar muita palestra sobre empoderamento, sobre mulher, aí eu abri uma ONG, porque eu tive muita dificuldade de me conectar, então era uma ONG onde as mulheres se reuniam uma vez por mês e eu dava o microfone, chamava Empowering Mic, que era microfone empoderador. Elas tinham 3 minutos para falar o que eu tenho para oferecer e como você pode me ajudar na minha caminhada. E aí mulheres assim fizeram, sócias se encontraram, empresas abriram por causa disso, mulheres, e aí a coisa começou com 6 mulheres numa mesa, eu fazia eventos para 600 mulheres. E essa ONG, chamada Women's Impact, cresceu muito. E aí, um dia me ligam, eu juro que eu pensei que era trote. Ela falou assim, olha, você foi nomeada a heroína do seu estado. E um estado assim, como eu te falei, é um estado praticamente de americanos brancos. Eu sempre me senti muito discriminada. Ainda lá em Fargo. Lá em Fargo. E aí eu recebi esse telefonema e eu não acreditei. Aí quando eu vi, eu estava lá em Nova York, no Carnegie Hall, recebendo esse prêmio. Foi um marco da minha vida, foi muito especial, assim, não pelo prêmio, mas
sabe, de perceber assim, nossa... E os farguenses aplaudiram? Muitos. Eles votaram, né? O pessoal de Norte Dakota votou. Isso para mim foi mais emocionante. Porque para eu estar lá foi por causa de alguma forma, o meu trabalho como mulher acabou tocando o coração de outras e elas sentiram que eu representava elas. Então foi muito emocionante. Eu fui, lógico não, né? Infelizmente, eu quero que seja mais, mas fui a primeira brasileira, uma das poucas latinas que a Glamour deu esse prêmio. Então foi muito especial. Que legal, hein? Você está vendo? Você está acompanhando, né? Então aquela menina de São Bernardo do Campo que corria pelas ruas lá do ABC Paulista, que tinha a intenção de ser uma escritora, conseguiu ser uma escritora, conseguiu ser uma psicóloga, conseguiu escrever o seu livro. O primeiro livro ela não vendeu, mas o segundo livro foi um best-seller, agora está lançando outro livro, Doidas no Divã, e contou um pouquinho dessa sua trajetória nos Estados Unidos, aquela mulher depressiva, né? Hoje é uma das heroínas daquela cidade, daquele estado que a rejeitou um dia, Fargo. E hoje eles têm que bater palma para Cris Linares. Daqui a pouquinho, quarto bloco, ela volta falando mais aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, no nosso quarto bloco, conversando hoje com uma escritora internacional, uma psicóloga, a Cris Linares, que com certeza você está gostando do papo de hoje aqui no nosso Pense Nisso, nessa figura simpática, que está no Brasil há quantos dias? Vai fazer 2 semanas. 2 semanas, divulgando o livro Doidas no Divã. Né? Isso. E muitas entrevistas, sim, muitos contatos. Sim, como é que está indo o livro? Um sucesso como muito, o primeiro? Tá vendendo muito, assim, estamos surpresos com o resultado. Eu fui convidada, assim que eu cheguei na quarta-feira, na quinta-feira eu estava no programa do Pânico. E aí falei esses temas até polêmicos em relação ao empoderamento e dei entrevista para grandes jornalistas como você, então está sendo muito, muito especial. Você teve uma passagem também pela TV aqui no Brasil, não teve? Sim, eu trabalhei, era um programa que chamava Mulheres em Foco. A Sula Miranda apresentava, aí depois eu tive um quadro no programa do Leão. Lembra, Leão? Leão, sei, Gilberto Barros. Era um Gilberto quadro. Barros. Eu fui lá para dar uma entrevista. Ele é muito parecido com um amigo meu, Fernando Gomes. Ele não trabalha mais, né? Não. E aí eu fui convidada para dar uma entrevista sobre a comédia Divas no Divã. Comecei a falar sobre a diferença de homem e mulher, e aí começou a brincadeira, a audiência subiu, quando eu vi eu fiquei com um quadro lá. Foi muito divertido. Que legal. E fica no Brasil até quando? Estava marcado para eu ficar aqui até dia 2 de abril, mas com a situação que está rolando com o coronavírus, eu vou embora antes. Estão falando que vão fechar os aeroportos. Vamos ver, né? Como é que é a vida nos Estados Unidos, Cris? Ela tem muitas vantagens, mas muitas desvantagens. Eu acho que depende muito da vida que você tem aqui, da família que você tem aqui. Eu nunca fui aquela brasileira que falava eu quero sair daqui. Eu amo o Brasil, eu sou muito nacionalista, até patriota, eu amo o Brasil. Eu não confundo os políticos brasileiros com o Brasil. Então eu tenho muita saudade da nossa cultura, muita saudade da minha família, dos amigos. A gente tem uma coisa tão especial, brasileiro, a gente tem algo lindo para exportar, a nossa paixão, a nossa alegria, o nosso carinho, né? O carinho é uma palavra que nem existe nos Estados Unidos. A palavra saudade não existe na tradução de inglês, então acho que tem tanta coisa linda que eu tenho muita saudade. Para mim é difícil até hoje morar lá. Você tem um casal de filhos, né? Tenho. Qual a idade? O William tem 3 anos, a minha filha Luísa tem 14. E o maridão? A idade? Não, o maridão tá firme contigo. Tá, estamos juntos há 15 anos. Você deixou aqui uma sugestão para as moças que estão assistindo nosso programa. Entrega para Deus, Eu era até, agora não, no livro você peça vai ver. Peça a Deus, no momento aí você ajoelha, peça a Deus que Ele vai te colocar na sua frente o homem da sua vida. O que vai ter de mulher aí, ajoelhando hoje à noite? E Deus falou, vai lá em onde? Nos Estados Unidos? Vai para Los Angeles. Los Angeles, eu você creio vai encontrar o marido lá. Quando você está com ele há quantos anos? 15. Há 15 anos, tá vendo? Deus colocou em Los Angeles o amado da Cris. Que legal, né? Então, bom,
Esse livro já está finalizado, está à venda e nós já estamos pensando no próximo livro ou não? O que eu estou pensando, o livro vai virar filme. Então nós vamos trabalhar no filme o ano que vem. Eu estou muito, não vejo a hora. Doidas? O Doidas no Divã. Doidas no Divã. Vai virar filme, trabalhar no roteiro do filme. O que o Brasil representa para você? Amor. Minha fonte de amor. Eu venho para cá, eu recebo amor, aí eu vou e passo para o mundo. Você é religiosa? Eu tenho uma relação muito grande com Deus. Muito grande. Hoje, o meu livro eu falo sobre... Eu era praticamente ateia. E eu tive realmente uma experiência muito linda com Deus. Está no livro, não vou falar. E hoje, eu divido hoje as mulheres em 2 grupos. As mulheres que conhecem e recebem o grande amor de Deus e aquelas que ainda estão procurando em outro lugar. Eu sou uma psicóloga que acredita no poder da fé. A palavra psicologia significa o estudo da alma. E eu fiz 5 anos de psicologia, eu não lembro quase de nenhuma aula que falava sobre alma. Então, o James Willman, que é um grande psicólogo americano, que a gente estuda em faculdade, ele tem um livro que fala 100 anos de psicologia e o mundo está mais miserável do que nunca. E eu acredito, é a minha opinião particular, a gente nos separou de Deus, a gente nos separou do divino, a gente nos separou. E muito que a gente vê dessa... que a gente falou na entrevista, do complexo de maravilha, da mulher querer fazer tudo, ficar no controle. Eu era essa mulher, porque eu não conhecia o poder de Deus. Eu não sabia que eu não estava sozinha. E eu coloco no livro que provar que Deus existe, ninguém vai poder, porque é a dimensão da fé, né? E fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Então, se eu provar, não é fé. Nós estamos falando de ciência, de lógica. E realmente não tem lógica, é doido acreditar em Deus. Mas eu comento no livro o trabalho de 2 grandes neurocientistas que lançaram um livro que tem no Brasil, que é Como Deus Muda o Seu Cérebro. Então fizeram pesquisas a pessoas que acreditam em Deus, acreditam que elas não estão sozinhas, acreditam... Então, assim, é um bem enorme para a sua saúde, é um bem enorme, diminui estresse, pressão, até diabetes. Eles têm várias pesquisas nesse livro. Então, assim, se existe eu não sei, mas que é muito bom acreditar e saber que você não está sozinha. É transformador. É uma psicóloga com muita experiência, né? Uma escritora de sucesso. Como é que é a Cris na cozinha? Amo cozinhar. Nos Estados Unidos eu não tenho empregada, né? Então, assim, é diferente. Eu sei que muitas pessoas, não muitas, né? Uma classe mais privilegiada do Brasil pode pagar uma ajuda dentro de casa. Eu não tenho isso, a cultura americana quase ninguém tem. E meu marido ama cozinhar. Assim, a coisa que eu mais adoro é receber um casal de amigos e cozinhar na frente, dar um copo de vinho, bater papo, dar risada. Eu sempre ponho uma bossa nova de fundo. Adoro cozinhar. E qual é o seu hobby? Dançar. Eu danço, a gente lava a louça, minha filha tem 14 anos, ela é responsável por ajudar toda noite, quando a gente lava a louça ela ajuda, e a gente põe música e dança. Minha filha faz competição de dança, ela é uma grande dançarina hoje, e é meu hobby, dançar e orar. Não sei se hobby seria a palavra, mas eu amo me conectar com Deus e bater papo, e não sei se colocaria na posição de hobby, mas me dá muito prazer. Você gosta de viajar? Muito. Amo. Uma viagem marcante que você fez? Nossa. Eu fiz um projeto nos Estados Unidos chamado Mulheres Lindas das Nossas Vidas, onde eu entrevistei mulheres que fizeram a diferença no mundo. E eu amo o interior. Minha mãe veio de Birigui, meu pai de São José dos Campos. E eu amo o interior, de qualquer país. Inclusive, quando... geralmente editoras no Brasil e no mundo, eles querem as cidades grandes, né? Eles querem, vão fazer São Paulo e Rio. Eu tinha 2 lançamentos no Rio que foram cancelados. E São Paulo, e até agora, quarta que vem, na Cultura da Paulista. E aí, quando eu liguei, falei, não, eu vou para São José dos Campos, eu vou para Mogi das Cruzes. E eles falaram, mas por que você vai? Eu acho que o poder do povo está no interior, assim, tem uma... Não sei, fui dar uma entrevista aqui em São José, na rádio, e... tem algo diferente. Eu amo o interior de país. E aí foi uma viagem que eu fiz com meu marido, meus filhos. Nós alugamos aqueles motorhome, que é aqueles ônibus casa, e ficamos 10 dias viajando pelo interior do nosso estado, entrevistando na casa de mulheres, e mudou minha vida. Cris, você tem algum ídolo? Jesus. E pessoas marcantes na sua vida?
Meu pai. Com certeza. Se você tivesse que deixar Fargo e escolher uma cidade para você viver, qual que você escolheria? Eu voltaria para cá, para o Brasil. Sem dúvida. Duas últimas perguntas. Você teria a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Com meu pai. Assistindo o Corinthians ganhar. Eu sou corintiana. Ao lado dele, de domingo. Então, uma pergunta óbvia. Sua grande saudade? Meu pai. Obrigada. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Parabéns por você ser quem é. Parabéns pela escritora que você é. E a TINC tem o seu Instagram, então você manda aí o seu nome, dizendo que você gostaria de ganhar um livro. Isso aqui nós vamos criar uma forma aí de darmos esse livro aqui para um dos nossos telespectadores. Então, entre no site da TINC, ou no Instagram da TINC, dê o seu nome, o seu telefone, e esse livro pode ser seu. Tá? E hoje, o nosso Pense Nisso, nós conversamos com Cris Linhares, essa escritora, essa psicóloga, a quem nós agradecemos a participação. Muito obrigada. Foi um programa maravilhoso. Muito obrigado também ao Fernando Gomes, à Lúcia Gomes, da revista Preview, que acompanhou a Cris aqui no estúdio da TINC TV. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta aqui no nosso Pense Nisso com mais um entrevistado para você. Um abraço, até lá.